amorosa e carinhosa. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo de número 4, para que nós possamos dar continuidade, na verdade, concluir a nossa exposição no livro de Ruth, finalizando essa exposição, lições em Ruth. Irmãos, como foi precioso meditar nesse livro. Como foi abençoador relembrar essa história, que acima de tudo ensina para nós sobre a providência de Deus, o cuidado de Deus na condução de absolutamente tudo, de todos os momentos da nossa vida. Quero te convidar então a acompanhar a leitura, Ruth, capítulo 4, verso de número 13. Acompanhe comigo esse último bloco do livro de Ruth. Olha os detalhes. Verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Verso 16, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Feche seus olhos, peça a Deus que fale com você nessa manhã. Deus bendito, fala conosco através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por perceber a provisão, a condução do Senhor sobre a Tua igreja, seja aqui, seja em Maringá, seja em outros locais. Deus, nós temos visto o Senhor fazendo a Tua igreja avançar, louvado seja o Teu santo nome. Nós te bendizemos por isso, te agradecemos por isso, e nessa hora pedimos ao Senhor que edifique o Teu povo, alimente o Teu povo, Deus. Venha nos encorajar, exortar através da Tua palavra que é poderosa, viva, eficaz, verdadeira. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Irmãos, chegando ao final desse livro, esses dias eu estava andando, empurrando o carrinho do João, né? De vez em quando eu dou uma volta, a gente dá uma volta lá no quarteirão com o João, para ele dar uma passeada, ficar mais tranquilinho. E eu estava andando com o João, lá nas ruas lá de casa, e eu reparei uma árvore, irmãos, sequinha, sem nenhuma folha. Já viram árvores assim, nesse período do ano? Elas estão sequinhas, caíram todas as folhas. Aquela beleza de uma árvore imponente, ela é grande, aquela beleza toda parece que se esvai. Mas basta um pouquinho só, eu nem sou especialista nisso, um pouquinho só de conhecimento para nos fazer lembrar que isso nada mais é do que a sequência natural das coisas, as estações, os ciclos da natureza. E essa árvore que agora está seca do jeito que eu falei, daqui a pouco começa a ter alguns vislumbres de um crescimento, de uma renovação, e nasce algo verde ali, algo novo, e daqui a pouco as folhas vão tomando e enchendo os galhos, e se for uma árvore frutífera, os frutos começam a aparecer, daqui a pouco começa a dar manga por aí, não é assim? Os frutos começam a aparecer e ela fica cheia de novo, ela fica imponente de novo, até chegar o momento em que esse ciclo se repete. Irmãos, é assim na natureza que Deus criou, é assim como uma árvore. E essa ilustração, ela se aplica também à vida humana. É assim também na nossa vida. A vida é formada por estações. Algumas dessas estações estamos vivendo bonança, alegria, estamos florescendo,
vivendo a imponência dos frutos. Mas, irmãos, encosta em qualquer ancião aqui da igreja, você vai ver isso muito claramente. Em outros momentos, viveremos desafios, tristezas, dificuldades. Essa é a ordem da vida. Mas o que nós, crentes, precisamos nos lembrar em todos esses momentos, seja qual for a estação da vida que estivermos, o Senhor continua reinando sobre todas as coisas. Irmãos, infelizmente, a teologia da prosperidade, a perversa teologia da prosperidade, que invadiu o cenário evangélico, que estragou muita coisa, ensina que você não pode sofrer, que você não pode passar por dificuldades, que você não pode passar por problemas, que quando isso acontece, é porque você está em pecado, é porque você não deu a oferta, o dízimo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Irmãos, isso é uma tragédia para a igreja, porque a sã doutrina das Escrituras vai nos ensinar a ser crente na dificuldade. Vai nos ensinar, sim, a louvar a Deus quando estiver tudo bem, mas e quando não estiver tudo bem? E quando o sofrimento, as dificuldades nos alcançarem, e quando as estações difíceis chegarem até nós, aí, irmãos, nós, sustentados pela fé, confiando na providência divina, nós entenderemos que poderemos passar pelo vale da sombra da morte, sem temer, porque o Senhor está conduzindo os nossos passos. Essa é a boa teologia, por mais que ninguém queira sofrer, por mais que ninguém queira passar dificuldade. Meus irmãos, se você viver o suficiente, você enfrentará dificuldades. Eu tenho certeza que você já enfrentou algumas delas. O livro de Ruth faz saltar isso das suas páginas, dos seus versos. Salta ao longo da narrativa exatamente essa verdade, de que quando falta pão na casa do pão, quando falta pão em Belém, o melhor caminho não é sair de lá, o melhor caminho não é se desesperar, o melhor caminho é confiar na providência de Deus. Mas e mesmo diante dos nossos erros e equívocos, quando falhamos e a morte alcança a nossa família, a dor e o sofrimento alcançam a nossa casa, o que devemos fazer? Confiar na condução, na providência de Deus, que apesar de nós, é um Deus bom e fiel em todo o tempo, e mesmo nos momentos difíceis, mesmo até nos equívocos que cometemos, Ele nos sustenta em todas as coisas. Meus irmãos, a história de Ruth começa com um homem chamado Elimeleque, e a história e o nome dele significa Deus é rei. Num tempo em que não havia rei em Israel e os juízes eram aqueles responsáveis por conduzir as coisas, Deus é rei, é o nome de Elimeleque, mas ele não faz jus ao seu nome e vai para uma terra chamada Moabe. Moabe era uma terra inimiga do povo de Deus. Os moabitas resistiram ao povo de Deus, não os ajudaram quando saíram do Egito, contrataram Balaão para que amaldiçoasse Israel, o povo de Deus, e ainda assim o Senhor, de forma providencial, escolheu tirar dali, usar de todas as circunstâncias e tirar dali uma mulher chamada Ruth, para que ela fosse parte da linhagem do rei Davi. Que história impressionante, irmãos. Marcada por dor, sofrimento, fome, mas que não termina dessa forma. Termina com restauração, alegria, nascimento, resgate e esperança para o futuro. Essa é a mensagem, essas são as reversões que acontecem ao longo do livro, começando de uma forma e terminando de outra completamente diferente. Essa é a maneira como o Senhor conduz também a minha e a sua vida. Por isso, lições em Ruth, irmãos, temos tanto a aprender com esse texto, temos tanto a aprender com esse livro, e eu quero deixar aqui 3 lições finais. Eu acredito que já ouvimos e aprendemos muitas coisas. Tenho certeza que você tem guardado aí no seu coração, se você acompanhou essa série, você guardou alguma coisa dessa série. Eu quero deixar 3 lições finais do livro de Ruth, analisando inclusive o contexto maior do livro. A primeira delas é o seguinte: experimente a serenidade da providência divina. Essa é a primeira lição. Experimente a serenidade da providência divina. Ou eu poderia dizer diferente, eu poderia dizer, experimente a paz da providência divina.
A segunda lição que eu quero deixar para nós aqui nessa manhã é: proclame a graça que acolhe improváveis. Essa é a segunda lição. Proclame a graça que acolhe pessoas improváveis. E a terceira lição é: seja fiel no dia a dia e colha milagres eternos. Seja fiel no dia a dia, no cotidiano, e colha milagres eternos. Essas são as 3 lições que eu quero deixar para nós nessa manhã. A primeira delas: experimente a serenidade da providência divina. Experimente a paz da provisão de Deus. Irmãos, você já teve a oportunidade de estar num hotel tomando café? Vou contar para vocês uma coisa. Eu nem tomo café, mas quando eu estou no hotel, dá uma vontade de tomar café. Vocês estão assim também? Aí você chega lá no café do hotel, tem 10 tipos de bolo diferentes. Tem o bolo lá de milhões, milho maravilhoso, tem aqueles doces, aquelas coisas, tem pão de tudo quanto é jeito, queijo de tudo quanto é variedade. Você fala: vou provar um pouquinho de cada. Afinal de contas, né, já estou aqui. E depois você pensa em dieta, sobrepeso. Nessa hora você não está pensando em nada. E aí você aproveita, inclusive, porque você não precisa ferver uma água para fazer um café. O café já está pronto. Você não precisou botar o pão de queijo para assar. Você não precisou bater o bolo. Está tudo pronto. Gente, é bom demais, fala a verdade. É ou não é? É muito bom. De vez em quando a gente precisa ter uma experiência dessa. Principalmente aqueles que precisam fazer as coisas, né? Fazem o café, fazem o almoço. De vez em quando, sai, vai para algum lugar, deixa, né, descansa um pouquinho. Isso é bênção. E aí você chega num café, você vê aquele café arrumado, você levanta, o único trabalho que você tem é, sei lá o quê, jogar uma água no rosto, trocar de roupa, escovar o dente, né? É bom. E aí você vai tomar o café, você chega, está tudo montado, está tudo prontinho. Você fala: nossa, isso aqui que é bom, gente, não dá trabalho nenhum, a gente só chega e come. Não é assim? Mas, irmãos, o fato de não ter dado trabalho nenhum para nós que estamos ali desfrutando daquele café maravilhoso, não exclui o trabalho das pessoas que prepararam. Provavelmente alguém começou a preparar. A gente estava numa pousada outro dia, eu, Estel, João, e a gente viu a pessoa preparando os pães de queijo na noite anterior. Ela estava de noite preparando artesanalmente o pão de queijo que ela serviria de forma tão cuidadosa no dia seguinte, quentinho, do jeito que o mineiro gosta. Mas ela já estava à noite fazendo esse trabalho. Eu não tive esse trabalho. Muitos hóspedes não viram ela fazendo isso. Eu vi só uma vez, inclusive, por uma, como é que o pastor Richard fala? Deucidência? Cristocidência? Ou qualquer outra variação dessa palavra. Mas eu vi aquele trabalho que muitos não viram. Mas, irmãos, o fato da gente não ver, não despreza que existe alguém trabalhando ali. Quando você chega e vê uma mesa bem posta, bem bonita, se lembre, alguém precisou levantar cedo, alguém precisou preparar isso aqui para que eu pudesse desfrutar. Da mesma forma, meu irmão, não é porque estamos vivendo situações em que a gente não enxerga Deus, situações onde a gente não vê Deus fazendo nada, não quer dizer que Ele não esteja agindo. Quando lá na frente você desfrutar do banquete, quando você desfrutar da obra completa, você vai se lembrar que Deus estava trabalhando o tempo inteiro. A providência de Deus, essa serenidade, essa paz da provisão divina, é exatamente isso. É confiar que mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não estou percebendo de forma muito clara, Deus está trabalhando, fazendo todas as coisas convergirem para o bem daqueles que são cuidados por Ele. É interessante porque o livro de Ruth não tem nenhum profeta grandioso falando grandes profecias. O livro de Ruth não tem grandes milagres. O livro de Ruth não tem coisas muito fora daquilo que é o normal, me entenda. Outras partes da Bíblia vão ter, e essas coisas são importantes, mas Ruth não tem. E isso nos ensina, meus irmãos, que a providência silenciosa de Deus é poderosa para trazer paz ao nosso coração. Pastor, eu não estou vendo Deus trabalhando na minha família, eu não estou vendo Deus trabalhando na minha vida, eu não estou vendo Deus trabalhando. Querido, se lembre que mesmo que você não esteja vendo, Ele está trabalhando. Essa é a lição, essa é a verdade da palavra de Deus. É isso que o livro de Ruth insiste em nos mostrar. Quando chegamos ao final desse livro, quando percebemos Obed, o nascimento, vemos a celebração, a alegria, aí nós entendemos.
Então todo esse processo era necessário, né? Até o luto, até a dor, até o sofrimento, até ir para uma outra nação, era necessário para que todo o plano de Deus se cumprisse. E ele estava trabalhando em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Nunca deixe o seu coração acreditar em outra coisa senão isso. Deus está trabalhando em todos os momentos. Foi assim na vida de Ruth, de Noemi. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, elas precisaram aprender que o Senhor estava conduzindo a vida delas. Por isso, meu irmão, o desafio para mim e para você é: experimente, acolha a serenidade da provisão divina. Quando eu olho para essa história, eu aprendo. Deus sempre vai fazer o melhor. A gente precisa crer nisso, irmãos. A gente precisa confiar nisso. Deus sempre vai fazer o melhor. Pastor, não é o meu melhor. Verdade, às vezes não é o meu melhor. Não é o seu melhor. Mas Deus vai conduzir todas as coisas para o melhor. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. E é para isso que Deus está movimentando todas as coisas, inclusive as coisas difíceis que você enfrenta, inclusive o sofrimento que você passa, as dores e alegrias que você vive. Essa é a lição do livro de Ruth, essa providência de Deus, que em algumas horas é doce, em outras horas é amarga, vai convergir para a vontade gloriosa do Senhor sobre todas as coisas. Deus está escrevendo histórias de redenção, mesmo em locais que a gente só vê ruínas. Mesmo no meio de um caos, Deus está escrevendo história de redenção. Por isso, meu irmão, reconhecer os nossos limites e saber: eu não vejo tudo, Deus, eu não enxergo, mas eu quero confiar que o Senhor está no controle da história. Deus é rei. No tempo em que não havia rei, em cenários em que parece que ninguém está no controle, Deus está no controle. Experimente hoje, querido, da paz de confiar num Deus que provê tudo para nós. Você crê nisso? Amém. Essa é a verdade de Deus. Confie, encontre tranquilidade em meio ao caos. Irmãos, isso é uma bênção. Num mundo tão desesperado, num país tão ansioso, o Senhor nos chama a confiar. E quando confiamos, recebemos dessa paz. Segunda lição que eu quero deixar para nós é: proclame a graça que acolhe os improváveis. A história de Ruth, irmãos, é chocante. É chocante pensar que Deus escolheu uma moabita para ser ancestral do rei Davi, segundo o coração de Deus. É chocante, irmãos, é chocante. Não é possível que Deus está no controle disso? É possível. E isso nos ensina, meus irmãos, que Deus quer alcançar pessoas que estão fora, aqueles que não estão no nosso meio. Por isso, a lição: proclame a graça que acolhe os improváveis. Meus irmãos, Israel falhou na missão que Deus havia dado a eles. A missão era: façam os outros povos conhecerem que eu sou o Deus verdadeiro. Mas ao invés disso, Israel preferiu adorar os deuses das outras nações, abandonando o Deus verdadeiro. Falharam na missão. Ao longo de toda a narrativa bíblica, a missão de Deus é essa: que o seu povo testemunhe sobre o seu nome, para que outros conheçam que Ele é o Deus verdadeiro. E essa missão se estende à igreja, irmãos. Essa missão é a minha e sua hoje. Nós somos chamados da mesma forma. A pergunta que eu quero te fazer é: nós falharemos igual Israel falhou? Nós abraçaremos outros deuses igual eles fizeram? Ou nós anunciaremos o Deus que quer alcançar eles também? Ou nós falaremos do Deus que tem propósito para eles também, que quer alcançar, às vezes, alguém que está perto de você, perdido, mas que pode ser transformado? A gente precisa crer nessa mensagem, irmãos. A igreja precisa construir pontes, oportunidades. A gente precisa construir mais pontes e menos muros, nos cercando menos e nos conectando mais com outras pessoas que Deus quer alcançar. Porque eu acredito que dentro desse plano maravilhoso, soberano e eterno de Deus, existem outras Ruths. O pastor Dalmo citou aqui, né, o Daniel, que foi junto.
existem outros que Deus quer chamar para acompanhar, cumprindo a missão. Existem pessoas que podem ser grandes bênçãos no reino de Deus, que podem ser alcançados através de você. Deus pode usar a sua vida, Deus pode usar o seu testemunho. E Ele usa muito mais, e eu acredito que a gente às vezes se diminui demais, e quando a gente se diminui demais, pode parecer um escapismo. Não, pastor, eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não posso. É você, querido, é você que Deus quer usar. E é tão impressionante como Ele conduz tudo para ir lá em Moabe, buscar Ruth, para que ela fosse uma mulher que faz uma profissão de fé maravilhosa, quando ela vira para Noemi e fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ainda no primeiro capítulo, e a partir dali, irmãos, ela abraça, ela acolhe e toma o Senhor como o Senhor da vida dela. É interessante pensar que na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, tem lá falando que Boaz é filho de Raabe. Raabe, a mesma que em Jericó teve a sua vida transformada, que antes era uma prostituta e foi transformada e incluída na aliança de Deus. Meus irmãos, que coisa extraordinária é pensar que Deus quer alcançar outros através da minha e da sua vida. Tem um lugar aí do seu lado aí no banco? Aproveitar que hoje tem espaço, tem lugar aí? Se não tiver do seu lado, tem na galeria. Tem algum lugar. Tem espaço para mais gente, irmãos. Tem espaço. Não porque a gente está querendo encher algum lugar, mas porque eu conheci o Deus que sustenta todas as coisas, o único Deus verdadeiro. E tem um tanto de gente adorando falsos deuses. E eu preciso ir lá e falar para eles que existe um Deus verdadeiro que está sendo anunciado e ensinado aqui dentro. Existe um Deus verdadeiro que está sendo ensinado na nossa casa, que está sendo seguido por nós. Então é esse Deus que nós devemos expor e evidenciar e testemunhar lá fora, para que outros conheçam e se rendam a Ele. Por isso, proclame a graça que acolhe os improváveis. O apóstolo Paulo é um improvável. É um improvável. Um perseguidor da igreja, no capítulo 9 de Atos, é chamado pelo próprio Senhor Jesus, ao ouvir do próprio Senhor Jesus: por que você me persegue, Paulo? E a partir dali, irmãos, Jesus mostrou para ele o que importa sofrer pelo nome dele. Para você ver que a teologia, mais uma vez, do sofrimento faz parte da vida da igreja. Vou te mostrar, Paulo, quanto importa sofrer pelo meu nome. Que coisa extraordinária. E aí, Paulo, um improvável, foi chamado por Ananias. Quando Deus fala assim: Ananias, vai lá e encontra Paulo, na rua que se chama Direita, Ananias fala assim: Deus, não pode ser Paulo, não pode ser esse. Você se enganou. Né? Você está me mandando ir ao encontro de alguém que acabou de consentir na morte de Estevão, eu estou correndo risco de vida, não é possível. É ele mesmo, Ananias, vai lá, ora por ele. Quando Ananias ora, as escamas caem. A primeira coisa que Paulo vê não é Jesus. Eu acho isso tão maravilhoso, eu acho tão lindo esse texto. A primeira coisa que Paulo vê é a igreja, é Ananias. Ele está cego. Quando ele abre os olhos, quando o Espírito de Deus trabalha no coração dele, ele vê um discípulo. Não é Pedro, não é Jesus, não é nenhum dos grandes discípulos, é Ananias. Conhece Ananias? Fala aí dos grandes feitos de Ananias. Tem um, ele orou para que Paulo voltasse a ver, e para que Paulo fosse recebido como discípulo na igreja de Cristo Jesus, e a partir dali começou a vida de Paulo. É assim que Deus escolhe trabalhar. Proclame a graça, creia na força dessa graça. Não há coração duro que resista à força dessa graça salvadora de Cristo Jesus. E em último lugar, seja fiel no dia a dia e colha milagres eternos. Seja fiel no dia a dia, na rotina, no cotidiano, e colha milagres eternos. A gente fez essa arte, os meninos fizeram, né? O Léo fez essa arte para nós, tem um campo ali. E o livro de Ruth, ele tem muito esse cenário de plantação, fome no início, falta de plantação. Depois volta a ter comida, mais uma vez os campos. A Ruth vai aos campos de Boaz e ali acontece toda aquela trama que você já conhece muito bem. Essa imagem ilustrou muito bem aquilo que o livro se propõe. E por isso, de forma proposital, eu coloquei essa palavra aqui, colha, porque Deus escolheu que muitas coisas na vida fossem assim, a lei da semeadura. A gente planta e colhe, muita coisa. Muitas coisas acontecem dessa forma. Dependendo do que você plantar,
você não vai colher algo diferente. Bom, seja fiel no dia a dia e colha milagres eternos. É interessante pensar como que Ruth fez o simples. Fez o simples, irmãos. É tão fácil ser crente domingo, não é verdade? Pastor, no domingo eu sou crente. Domingo eu canto as músicas de crente. Quando fala para orar com o irmão do lado, eu oro. Eu até ouço a Bíblia, eu levo a minha Bíblia para a igreja, eu abro o aplicativo da Bíblia, leio, quando fala, vamos ler todos juntos, eu leio. Mas na segunda, na segunda eu volto, na segunda sou eu, né? Na segunda eu preciso resolver os meus problemas. Não adianta, irmãos, sermos crentes no domingo e na segunda agirmos como ateus. Esquecemos que Deus existe, esquecemos que a palavra dele é a verdade que guia as nossas vidas, esquecemos que tudo quanto fizermos precisamos colocar diante dele, esquecemos que o pão que nos alimenta de segunda a sábado é dado pelo mesmo Deus. Mas não, às vezes vivemos no domingo e nos esquecemos de Deus. Irmãos, é muito fácil ser crente num momento, num lampejo de espiritualidade. O difícil é ser crente todo dia. O difícil é ser crente no trabalho. O difícil é ser crente quando alguém está te fazendo mal a você. O difícil é ser crente no trânsito. O difícil é ser crente em casa. Aí é difícil, irmãos. Mas Deus não nos chamou para ser crentes de domingo. Deus nos chamou para ser crentes todos os dias. Para sermos discípulos deles todos os dias. Irmãos, para isso, a gente não precisa de grandes movimentos. A gente precisa de uma fidelidade no cotidiano. Nas pequenas coisas, no pouco. E eu acredito que o livro de Ruth, por fim, nos ensina isso. Ruth fez algo extraordinário, mas ao mesmo tempo tão singelo. Ela virou para sua sogra e falou assim, eu não vou te abandonar, estou com você. Mas ela não falou assim, estou com você hoje e amanhã ela foi para outro lugar. Ela falou, estou com você até eu morrer. Isso se reflete muito mais e parece muito mais a vida do discipulado. Ela vira para sua sogra, Ruth vira para Noemi e fala, me permita ir trabalhar, deixa eu trabalhar, para colher alguma coisa para nós, para nos alimentar. Ela cuida da sua sogra, não um só dia, mas ela se propõe a cuidar dela, pelo tempo que for preciso. Ela faz isso através do trabalho, ela sai e provavelmente ela suou para conseguir colher aquilo ali, carregou, fez força. É no cotidiano da vida, irmãos, que a gente de fato serve ao Senhor. Não adianta querer servir a Deus pontualmente. Ruth nos ensina que a gente precisa ser fiel todo dia, no simples, nas pequenas coisas, nos detalhes, na honestidade do negócio que a gente faz. A gente está glorificando a Deus. Na honestidade de uma conta que você paga, e a gente está glorificando a Deus. Na maneira como eu trato o meu próximo, como eu trato o meu cônjuge, todo dia. E aí nós estaremos glorificando a Deus. Não sei se você conhece a história de Suzanne Wesley. Foi uma mulher comum, com muitos filhos. Muitos filhos. Eu imagino a vida dela, a loucura que deveria ser. Suzanne Wesley teve vários filhos. E ela se propôs a fazer uma coisa: a discipular os meninos com toda a intensidade do coração dela. Eu vou ensinar a palavra para eles. E ela orava constantemente com eles. Os filhos de Suzanne Wesley não ouviam o evangelho da boca dos professores no domingo apenas. Os filhos de Suzanne Wesley não ouviam o evangelho só quando os professores ou o pastor de crianças falava de Jesus. Não, pelo contrário. Todos os dias ela se propôs a falar de Cristo para os seus filhos. Ela não sabia, mas fazendo o comum, fazendo o trivial, seguindo a rotina de uma família imperfeita. Eu imagino a confusão que devia ser. A história diz que ela teve 19 filhos, só 10 sobreviveram à infância. Imagina o caos, o sofrimento, a dor, uma realidade totalmente diferente. Essa mulher perseverou. Talvez ela estava cansada, e ela pensou assim, não, hoje não dá para falar de Jesus para esses meninos. Hoje eu não quero abrir a Bíblia hoje eu tenho tanta de coisa para eu fazer, essa casa está toda bagunçada. Ela falou assim, não, eu vou fazer. E ela parava e fazia. Algumas décadas depois, 2 de seus filhos
tomam proeminência na Inglaterra e se tornam John Wesley e Charles Wesley. 2 nomes notórios da história evangélica que até hoje, depois de tantos anos, de tanto tempo, continuam sendo tão relevantes e fazem parte da história dos gigantes de Deus. Sabe o que ela fez para que eles fossem esses grandes homens de Deus? Ela fez o simples. Ela seguiu a rotina, fiel a Deus. Ela entendeu a fidelidade ao Senhor na rotina, no básico. Por isso, meu irmão, o livro de Ruth nos lembra dessa grande verdade. O texto, o bloco final do livro de Ruth, que vai trazer a genealogia, que vai trazer o enredo, o fechamento, vai dizer, nasceu Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. O texto mostra para nós que esse livro foi escrito bem depois de Ruth. Quando esse livro é escrito, muito possivelmente, Ruth já está morta. Ela já morreu. Muito possivelmente, ela não viu. Boaz não viu. Noemi, provavelmente, aí muito menos. Ela nem sabia que fazendo o simples, que sendo fiel a Deus, na vida comum, ela estava preparando as gerações de um rei que viria. Meu irmão, eu e você não sabemos o que está diante de nós. Nós não sabemos o impacto das nossas ações. A gente não sabe. O que Deus pode fazer com mãos imperfeitas, mas um Deus cheio de graça. O que Deus pode fazer com servos limitados, mas usados pela mão poderosa de Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Irmãos, não tem nada melhor do que deixar um legado eterno. E foi exatamente o que Ruth e Boaz fizeram. Na fidelidade dos dois, Boaz era um homem íntegro, Boaz era um homem honesto, um homem honrado, servo de Deus. Eles preparam um caminho de algo que nem eles mesmos conseguiram perceber a dimensão. Talvez eles morreram falando assim, cumpri a missão de Deus, fui fiel, mas eles nem imaginavam que deles. Ruth, a Moabita, ela ia imaginar que um descendente dela seria o rei de Israel, e não qualquer rei, irmãos. O rei do qual o trono jamais se afastou. O rei que apontaria para o rei dos reis, Jesus. Quando você vai lá para Mateus, capítulo 1, mais uma vez, e aqui eu concluo. Quando você vai ver a linhagem de Jesus, está lá, que ele é da linhagem de Davi. Ruth está lá, o nomezinho de Ruth está lá, mostrando que Deus usa histórias quebradas, famílias imperfeitas, para fazer a sua vontade. Eu concluo, o verso 18 vai dizer, são essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron. É interessante, o verso 18 começa citando Pérez. Quem é Pérez? Quem é Pérez? Pérez é o filho de Tamar, uma viúva, desamparada, sem marido e sem filhos. E de onde começa a genealogia que vai chegar em Davi, o rei de Israel, começa em uma família imperfeita, quebrada, limitada, estranha, dentro de uma providência soberana e perfeita de Deus. Meus irmãos, não subestimem os efeitos, o que Deus pode fazer através da nossa fidelidade. A nossa fidelidade não pode fazer muita coisa, mas o que Deus pode fazer através da nossa fidelidade. O que Deus pode fazer se eu e você escolhermos realmente obedecer ao Senhor todos os dias. Não adianta ser só hoje não, precisa ser todo dia. E assim, a história de Ruth nos ensina que a genealogia de Cristo, o Rei dos Reis, é cheia de gente imperfeita. Ex-prostituta, ex-moabita ou moabita, ex-inimiga de Deus, um rei adúltero, e assim Deus foi perpetuando famílias imperfeitas, transformando suas realidades, até chegar em José, pai de Jesus. Assim que Deus escolheu fazer. Pastor, quando eu estiver bem, quando eu for crente mesmo de verdade, eu vou servir Jesus. Quando eu estiver realmente decidido, e for santo mesmo, aí eu vou me entregar, e eu vou realmente... Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. Quando eu estiver pronto, eu aceito. Isso não existe. No reino de Deus não é assim. Deus te chamou para ser fiel no simples, no pouco. Se você não for fiel no pouco, você já sabe, sobre o muito, você não será colocado, não tem como. Que Deus nos ajude, irmãos,
a buscar essa fidelidade, a viver em fé, e que o Senhor nos surpreenda, que as nossas gerações possam ir mais alto, mas não mais alto porque elas conquistaram alguma coisa a mais nessa terra, porque o próprio Senhor Jesus falou: acumulem para vocês tesouros no céu. Eu quero muito, irmãos, que o João seja mais crente que eu, e se Jesus não voltar, como a gente cantou aqui, que as minhas gerações sejam mais crentes do que o João, e assim a gente continue perpetuando. Esse é o legado que o reino de Deus espera deixar para nós. Mas para isso, irmão, a gente vai ter um trabalho, para isso a gente vai ter um desafio muito grande, de ser crente todos os dias. Que Deus nos ajude a perseverar nas dificuldades, a avançar nos desafios e crer que a mão dele está nos conduzindo em todas as coisas, porque certamente, no tempo devido, nós colheremos. Vamos ficar de pé? Dá a mão para o irmão que está do seu lado.